Deus por mais esse dia, esse momento. Querido Deus, bendito Pai, nós adoramos o Teu nome nesta hora, Senhor, porque estamos aqui como igreja, estamos aqui, Pai querido, para sermos abençoados com a Tua palavra, porque ela é uma bênção nas nossas vidas. E queremos, ó Deus, neste momento, pedir a Tua graça e a Tua misericórdia sobre todos nós, para que possamos aprender, Senhor, de Ti, diretamente de Ti, do Teu trono, Senhor, sobre essa matéria tão importante para nós, que hoje é a santificação. Deus, a Tua palavra é clara, ela nos mostra que sem santificação não temos como ter comunhão contigo. Por isso, ó Deus, essa matéria é de muita, muita importância para a nossa caminhada com Jesus, a nossa lida nesta terra. Por isso, Senhor, nos ajude a entender tudo que vai ser falado aqui pelo Teu Santo Espírito. Nos ajude, ó Deus, a compreender o que as Escrituras dizem sobre isso, e para que nós possamos, acima de tudo, aplicar todos os princípios contidos, Pai, nessas lições, em nossas vidas, para a glória e para a honra do Teu santo nome. É o que te pedimos agora, Deus, e agradecidos estamos, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Chegamos ao último tópico desse discipulado, nessa primeira fase, lembrando que nós teremos uma segunda fase, que vai ser o pastor Carlos que vai dar, porém, não tem data marcada, tá? Isso aí depois ele vai agendar, pelo jeito deve ser só a partir do ano que vem, então a gente vai ter uma pausa aí, mas a gente completa essa primeira fase hoje com um assunto que, para mim, é da... não que os outros não sejam, mas este assunto referente à santificação, eu considero ele, assim, o ponto principal da nossa vida cristã, né? Tem o dorso, tem a espinha, mas a santificação, ela tem um id especial, ela tem algo diferente nela, porque de todas as matérias que nós vimos estudando até aqui, a santificação vai falar diretamente ao nosso cotidiano, né? Ao nosso comportamento, às nossas ações. Então, é muito importante que nós venhamos entender, tá, o que o Senhor quer nos mostrar nesta noite, ou a partir dela, né, sobre este assunto. Amém, irmãos? Então, o que eu vou fazer hoje? Hoje nós vamos fazer uma vista panorâmica, tá, do que é santificação. E depois, durante mais 2 ou 3 aulas, eu não sei ao certo ainda, vai depender do andamento, mas no máximo 3, não teremos mais do que isso. Nós vamos falar sobre os tópicos que estão contidos na apostila. O que vai ser falado hoje não está na apostila. É um panorama, tá, sobre essa matéria. Então, eu vou começar aqui, eu separei, depois eu mando para o grupo da igreja. Espera aí que está chegando mais gente. Deixa eu voltar aqui para o... Cadê o negócio? Está aqui. Deixa eu voltar aqui. Luana. Graça e paz, Luana. Ela chegou? Paz, Luana, fica tudo de bom? Paz, boa noite. Paz. Boa noite, querida. Então, irmãos, vamos então para esse panorama. Depois eu coloco no grupo da igreja, tá, o que eu escrevi, para que os irmãos possam adicionar isso à apostila. Tá? E a partir da aula que vem, nós já vamos diretamente para a apostila. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Bom, o texto em Josué, capítulo 3, verso 5, Josué 3, 5, diz assim: E Josué disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que toda pessoa que é salva por Cristo Jesus, tá, ela é santa ou declarada santa por Deus, né? E agora, pela redenção, a gente se torna propriedade exclusiva de Deus. É uma coisa que a gente não dá tanto valor, né? Nós não pensamos
da forma como deveríamos, pelo menos, sobre a questão de nós sermos propriedade exclusiva de Deus. E, portanto, Deus tem ciúme de nós, como a palavra dele mesmo fala, por conta disso. Então, nós não pertencemos a nós mesmos, somos separados do mundo, diferentes do mundo, tá? E é por esta razão que nós nos consagramos a Deus. Então, não constitui para nós peso, irmãos, porque o nosso maior deleite é fazer a vontade de Deus. O nosso prazer está em obedecer a Deus. O nosso prazer está em fazer a vontade de Deus. E é deleitoso para nós, é prazeroso para nós isso, tá? Porque temos muito a ganhar com isso. A paz que reina no nosso coração, a segurança que o Espírito Santo nos dá. Então, quando nós obedecemos Deus, nós temos um retorno muito maior do que um retorno que nós teríamos agindo na nossa própria vontade. Então, ser separado do mundo, diferente dele, né? A santidade não é uma imposição de regras, que é uma outra coisa que as pessoas costumam dizer. É pesado demais esse negócio, né? Você se santificar, você ser separado. Esse negócio é muito pesado, porque nos limita, né? Temos amarra nos pés, né? Isso como a galera pensa, né? E essa santidade não é imposição de regras e mais regras, preceitos e mais preceitos, tornando a vida cristã um fardo, como muita gente leva, né? Ao contrário, a santificação é uma ação eficaz do Espírito Santo em nós, transformando-nos de glória em glória na imagem de Cristo. É no processo de santificação que Cristo é formado em nós. É exatamente nesse processo, é nessa jornada, nessa parte que vai até o dia da nossa morte ou quando Jesus voltar. Ela não vai terminar até esse momento, certo? Então, aquilo que para nós era lucro tornou-se pura perda. Então, quando a gente está no processo de santificação, há um desprendimento do mundo, irmãos. É um desapego que acontece... Espera aí que está chegando mais alguém aqui. Só um minutinho, irmãos. Fernandinha. Deixa ela entrar aqui. Muito bem. Paz, Fernanda. Então, vamos lá. Então, quando nós estamos no processo da santificação, meus queridos, nos desprendemos do mundo, né? Há um desapego das coisas do mundo, há um desprendimento das coisas do mundo, né? É aquilo que nós conversamos nas nossas aulas passadas, seus pés estão aqui na terra, mas sua cabeça está no céu. Você vive, tem dupla cidadania, mas a cidadania predominante, aquela que é mais importante para nós, é a cidadania celestial, porque aqui nós vamos passar, né? Daqui a pouco não estaremos mais aqui, e logo, logo estaremos com Jesus. E lá é a eternidade. Então, se nós formos comparar em termos de tempo, é muito mais inteligente nós pensarmos nas coisas de cima, como o apóstolo Paulo nos manda fazer. Não é uma obrigação, né? Eu não vejo assim como uma obrigação, como uma imposição, ou como uma determinação. Eu vejo isso como algo inteligente. Algo inteligente, né? Porque se eu vou passar pouquíssimo tempo aqui, e o maior tempo, ou uma infinidade de tempo, né? Não tem limites, né? É a eternidade que nós estamos falando. Nós vamos passar em uma outra pátria, então é preferível que você se preocupe com as coisas dessa pátria. Que a partir desse momento, quando você é salvo e você sabe que você está selado para o grande dia, né? Você se preocupe com as coisas dali. Evidente, é claro que nós não pregamos, e de forma nenhuma, que você deixa de existir nessa terra. Você tem responsabilidades aqui, todos nós temos responsabilidades aqui, e essas responsabilidades elas precisam ser cumpridas, tá? Tanto na forma legal da lei, também nas nossas responsabilidades com a nossa família, com as pessoas que nos rodeiam, com o nosso trabalho, né?
E quem constituiu o trabalho, quem criou o trabalho foi o próprio Deus. Ele trabalhou durante 6 dias, descansou no 7º. Então, nós precisamos entender que isso não se apaga ou deixa de existir a partir do momento que nós nos preocupamos mais com as coisas do céu. Evidentemente que não. Pelo contrário, tá? Ao preocuparmos mais com as coisas do céu, faremos melhores as coisas aqui na Terra. Seremos melhores naquilo que fazemos. Há uma motivação, tá? Ela é uma motivação diferente. Não é você que se motiva, mas você é motivado por algo que é muito maior do que você, tá? Muito maior do que qualquer outra coisa. Eu estava, esses dias para trás, eu estava orando, foi há 2 dias atrás, eu estava orando, eu estava falando com Deus. E uma coisa que eu conversei com Deus, falei, Deus, como a gente pode falar sobre algo que nós não sabemos como vai ser? Como é, Deus, que a gente pode falar sobre o céu se nós não temos a menor ideia de como ele será? A própria Bíblia não descreve o céu nos seus pormenores. Ela adianta, faz alguns spoilers, né? Mas não há, assim, um abrir de cortinas, né, para dizer como é o céu. Paulo, quando foi no céu, eu sempre, sempre, nas minhas pregações, eu sempre falo isso, mas é bom falar de novo aqui, a Bíblia diz que ele foi no 3º céu, né? E quando ele chegou lá, viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. A questão toda aqui, irmãos, é aquilo que eu já expliquei. Não é que seria um pecado para Paulo tentar descrever as coisas que ele viu no céu. A questão é, ele não consegue verbalizar o que ele viu. Esse que é o ponto. Tá? As coisas são tão sublimes e tão perfeitas que não se pode, não tem descritivo na Terra, né? Não tem vocabulário na Terra que possa dizer os pormenores do céu. E eu estava conversando isso com Deus, falando isso com ele. Como a gente pode falar sobre algo que nós não temos conhecimento algum? Qual a experiência aqui na Terra que nós temos que a gente possa comparar o céu? O prazer, o maior prazer que um homem pode sentir, ou que uma mulher pode sentir, né, não se compara ao prazer que nós teremos no céu. Outra coisa importante para dizer, nosso prazer, ele está em momentos bem definidos. Nós não temos prazer 24 horas por dia. Nós temos um momento ou outro, e às vezes nem naquele dia, faz um dia, depois vem vários outros para você ter prazer novamente. Tá? E esse prazer aqui na Terra ele é medido, ele tem intensidade, muito intenso, média intensidade, pouco intenso. Né? Agora, você tenta imaginar um lugar onde você vai ter prazer, não é a cada segundo, né? Você vai ter prazer a cada momento. É a eternidade inteira de prazer, momento a momento. Porque no céu não tem o cronos, né? Como nós temos aqui na Terra, né? A hora, o minuto, o segundo. Mas o momento no céu, que é um momento eterno, será de prazer extremamente intenso, porque nós estaremos na presença de Deus. Irmãos, tentem imaginar algo assim. Aliás, não temos como conseguir imaginar isso. Somente pela fé nós podemos absorver um pouco, tá? Dessa maravilha. Chegou alguém aqui? Pois não, irmão, quer falar alguma coisa? Pode falar, mamãe. Não, é só uma coisa que me passou aqui, eu queria sanar minha dúvida. A nossa necessidade de trabalho para a sobrevivência estaria vinculada à questão do pecado? Porque quando estava, né, Adão lá no Éden, ele tinha tudo à sua disposição, né? As coisas que ele tinha que fazer não traria, assim, vamos dizer assim, um cansaço, era como um lazer. E a partir do momento em que houve o erro da parte dele, o Senhor pôs e sentenciou ele a essa questão.
É mais ou menos por aí? Não. Olha só. A questão do trabalho. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o trabalho foi algo que Deus criou. Veio dele, ele instituiu o trabalho. É uma instituição divina. Porém, o trabalho antes do pecado, ele era prazeroso, e não trazia nenhum tipo de imposição, de custo, né? Custo físico, intelectual. Era quase que uma extensão daquilo que o homem fazia. O trabalho era algo natural que fluía através do dia a dia do homem. Tá? Era uma coisa assim, como é que eu posso dizer? Fazia parte da vida dele, mas era algo que ele não precisava, ele não era obrigado a fazer para poder ganhar a vida. O sentido que nós temos de trabalho hoje é que nós precisamos trabalhar para podermos ganhar a nossa vida, poder pagar as contas, poder ter o nosso lazer, enfim, suprir as nossas necessidades. Esse conceito, ele não existia lá no início. O trabalho, ele foi criado por Deus foi criado por Deus, mas o objetivo do trabalho era para que o homem se tornasse responsável por algo, para que ele pudesse ter prazer nas coisas que ele viesse a fazer. Exemplo, vamos lá. Quando lá em Gênesis capítulo 2, tá? Não, perdão, acho que é no capítulo 1, ou no final do capítulo 1 ou no final do capítulo 2. Irmão Reginaldo, depois me corrija aí. É no final de um ou de outro. Deus chama homem e mulher, chama o homem e a mulher, e mostra o mundo para eles. Diz aqui, ó, tudo isso aqui eu fiz para vocês. Tá? Agora vocês se multipliquem, dominem sobre esta terra, cuidem dela, cultivem. Então, Deus dá uma atribuição para o homem, uma responsabilidade. Mas aquilo não era pesaroso para ele e nem pesado para ele. Era algo que fazia parte do cotidiano dele. Aí vem o pecado. O homem cai lá em Gênesis 3. Por que quando o homem cai, assim que Deus fala com ele, o que foi que você fez e tal, aí ele se vira para o homem e diz o que para ele? Maldita é a terra por tua causa. Tá? Com o suor do teu rosto comerá o pão produzido por ela. Então, muda a conotação. Agora, o trabalho deixa de ser algo prazeroso, algo que é uma extensão da sua vida, né? Algo que Deus colocou da mesma forma como ele fez. Deixa eu dar um exemplo melhor para a gente fazer a comparação. A Bíblia deixa claro para nós que durante os 6 dias em que Deus criou o mundo e que ele fez o mundo, tá? Ele trabalhou. Isso está muito claro na palavra. Foi um trabalho de Deus. Então, ele trabalhou criando as coisas que criou. Tá? Mas se você for lá para Provérbios, quando ele fala da sabedoria, ele ali tem um poema, é algo até poético e lindo demais. Se eu não me engano, é logo no início de Provérbios, quando fala sobre a sabedoria. Ele fala que tudo aquilo foi criado com muita alegria, né? E se refere à beleza das coisas que foram criadas, onde as estrelas cantavam, onde havia, digamos, uma festa à medida que as coisas eram criadas. Então, há prazer nisso, há uma beleza maravilhosa nisso, como uma extensão daquele atributo de Deus, daquele trabalho que ele teve em criar o mundo. Então, o trabalho tinha uma conotação totalmente diferente antes do pecado, tá? Mas ele não é fruto, tá, da queda. Ele já existia antes da queda, só que tinha uma conotação diferente. Quando o homem peca, aí Deus é claro. Ó, acabou aquele tipo de trabalho que você tinha. Agora, com o suor do teu rosto. Então, vai ter o que aí? Desprendimento de energia, né? Sob o calor do dia, você vai ter que empregar uma energia que você antes não tinha que empregar essa energia, porque aquilo era prazeroso para você, era uma extensão sua.
deixa de ser uma extensão e passa a ser uma obrigação. Para que o homem se sustentasse, para que o homem pudesse comer e se prover, ele precisava trabalhar. Entendeu? Então, a conotação que muda, tá? Mas o trabalho não. É uma instituição divina, criada por Deus desde o início. O pecado apenas distorceu. E um versículo bom, para a gente finalizar essa parte, é aquele que quando Deus fala para ele assim, maldita é a terra por tua causa, né? Comerás do pão, papapá, e fala para ele o quê? Fala, e ela produzirá cardos e abrolhos. Os espinhos não existiam na época, não tinha espinho, não tinha erva daninha. Houve um transtorno da criação. Tudo aquilo que Deus fez perfeito deixou de ser, incluindo o trabalho. Né? Se você olha lá, havia um prazer que Adão sentia em poder desenvolver as tarefas. Não era algo impositivo, ele tinha que fazer. Não, ele fazia porque ele queria fazer. Ele sentia prazer naquilo que ele fazia. É diferente da conotação que é dada para o trabalho hoje, como meio de sobrevivência. O trabalho hoje é meio de sobrevivência. Se você não trabalha, você não gera recursos, você não gerando recursos, você não tem como sobreviver nesta terra. É simples assim, a equação fecha desse jeito. Não era assim lá no início. Tá? Bom, então vamos lá, continuando aqui a... Deu para sanar a dúvida, irmão Remédio? Maravilha. Então, queridos, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o meu texto aqui. Então, vai lá. Ao contrário, a santificação é uma ação eficaz do Espírito Santo em nós, transformando-nos de glória em glória na imagem de Cristo. Lembrem-se, é no processo da santificação que Cristo é formado em nós. Tá? E aquilo que para nós era lucro tornou-se perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Andar com Deus é a nossa maior alegria e o nosso supremo prazer. O versículo que condensa tudo isso que eu falei aqui agora, Gálatas 2:20, irmãos, esse versículo, ele é maravilhoso, porque ele condensa, né? Ele faz uma síntese, tá? Do que é santificação, tá? O processo da santificação. O que diz lá Gálatas 2:20? Quem achar pode ler. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos. Ele fala o quê? Que Cristo, que não é ele mais que vive, mas Cristo vive nele. A vida que ele ainda está vivendo na carne. É o que ele está dizendo. Eu ainda estou em carne e osso. Mas não sou eu mais quem vivo, dentro desse pacote aqui. Cristo está vivendo em mim agora. Tá? E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E o que ele está falando aqui? Ele coloca toda a direção da vida dele nas mãos de Deus, tá? Através da pessoa de Jesus Cristo. E vocês vão entender exatamente o que é santificação a partir desse texto aqui. Mas vamos para frente. Agora, antes da gente falar o que é santificação propriamente dita, vamos falar o que ela não é. Né? É importante que a gente tenha esse conhecimento, tá, na nossa vida do que não é santificação. A primeira coisa, a santificação não é imposição de regras, irmãos. Há muito tempo, né, agora a coisa está se dissolvendo um pouco, mas eu venho de um tempo onde as pessoas entendiam que para você viver esse processo da santificação, você tinha que cumprir regras. E você era obrigado a cumprir aquilo que era falado, pregado, dito, ensinado. E a coisa não vai muito por esse lado. Santificação não é isso. Então, santificação não é imposição de regras. A santificação não é uma imposição de regras sobre regra, preceito mais preceito. E se nós vivermos desta maneira, vamos acabar tendo uma vida cristã insuportável. E aí sim ela passa a ser um fardo, porque foi distorcido o princípio da santificação.
E o que aconteceu muito no passado, o que eu venho de um tempo que as pessoas usavam chapéu, os homens, né, no caso, usavam chapéu. E eu fiquei sabendo, com muita tristeza, de irmãos que foram desligados do hall de membros porque o pastor pegou eles sem chapéu na rua. Isso, o que eu estou falando é fato, tá? Por mais ridículo, por mais imbecil que possa parecer o que eu estou dizendo agora, eu sou desse tempo, tá? E eu testemunho isso para vocês, tá? Para vocês terem uma noção de como é que as coisas funcionavam, né? Mas vamos lá, vamos para frente. Então, qual o versículo que a gente pode usar como base para isso? É Isaías, capítulo 28, verso 13. Isaías 28, 13. Quem achar pode ler. Isaías 28, 13. Bora, gente, vamos participar. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem, se elacem e sejam presos. O que acontece? O que aconteceu muito, tá? Quando nos confrontos que Jesus tinha com os fariseus? Era exatamente isso. A quantidade de regras que era imposta. Você tinha a jornada do sábado. Em nenhum momento Deus deu isso, tá? Deus mandou que eles descansassem no 7º dia. O camarada vai e cria a jornada do sábado, né? Não, você só pode andar 800 metros, porque se você andar mais de 800 metros, tá? Você está em pecado. Vocês percebem? E isso, se nós trouxermos para os nossos dias, tá? Nós vamos encontrar muito disso, tá? Preceito, regra, imposições, né? Coisas que nós não encontramos base bíblica e acabam sendo transformadas como é que se diz? Em regras de conduta de um cristão. Não está na Bíblia, mas alguém chegou e ensinou que tem que ser daquele jeito, tá? E aí sim, meus irmãos, quando a coisa não está na palavra, Deus não pode se responsabilizar por algo que ele não falou. É invenção humana. E aí acontece o que está aqui no texto de Isaías, tá? A pessoa cai de costa, porque não suporta a carga, não suporta o peso. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender de que o que não é santificação é a questão da imposição de regras. Isso não é santificação. Qual a segunda coisa que nós precisamos entender, tá, sobre santificação? Que a santificação não é opcional. Isso é importantíssimo nós entendermos. Por quê? Porque hoje, o que acontece com alguns cristãos? Tá? Eles creem, tá, que não precisam ter uma responsabilidade sobre a sua conduta pessoal e o seu relacionamento com Deus. Tá? Alguém está com o microfone aberto aí, tá? Irmão Arquimedes, o seu microfone está aberto. Deixa eu ver se eu consigo fechar o microfone dele aqui. Espera aí. Fechou? Amém. Fechou? Fechou, pastor? Fechou, não. Deixa eu ver se eu consigo fechar teu microfone aqui, meu irmão. Está com o microfone aberto aí. Vou fechar aqui. Não consigo, não. Bom, continuando aqui, amados, vamos lá. Então, nós precisamos entender é que a santificação ela não é uma coisa que é opcional, ou seja, eu posso escolher me santificar ou não me santificar se eu quiser. Se eu entendo que a santificação é algo que vai me transtornar, que vai cercear meus movimentos, né? Aí eu posso decidir não fazer. Realmente, Espera aí, irmãos, deixa eu ver se eu consigo silenciar esse chamado aqui. Pronto, fechei. Fechei. Então, queridos, o que acontece?
Tem irmãos que acham que é opcional a questão da santificação, e a santificação não é uma coisa opcional. Onde que nós podemos ler isso? Em Hebreus, capítulo 12, verso 14, versículo super conhecido. Quem quiser ler, pode ler. 12, 14 de Hebreus. Então, valeu, eu vou ter que ler, porque vocês não estão com a Bíblia aí. Vamos lá. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Olha como é que diz aqui o texto. Segui a paz com todos os homens e a santidade. Está no imperativo. Segui. A santidade não é opcional. É uma ordem, é uma ordenança divina. O texto em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, o que ele diz? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede, imperativo novamente, vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, o apóstolo Pedro está nos advertindo aqui que santidade não é uma coisa opcional. Santidade é mandamento, tá? É uma responsabilidade que nós temos em relação à nossa vida espiritual e à nossa comunhão com Deus. Sem santidade, gente, a gente não tem intimidade com Deus. Sem uma vida santa, a gente não tem a menor chance de progressão na vida cristã. Sem santidade, meus irmãos, nós não vamos para o céu. A grande verdade é essa. Tá? A gente simplesmente anula tudo aquilo que Cristo fez por nós. Conseguimos anular a partir do momento que nós não temos uma vida separada do mundo. Nós temos que ser completamente separados desse mundo. Não temos nada a ver com ele e precisamos agir desta maneira. É o que a palavra de Deus nos manda fazer, irmãos. Não sou eu, é o que está escrito lá. Então, muita gente interpreta isso da sua maneira. Eu não preciso ser radical demais assim, eu não preciso andar tanto desta maneira assim, tá? Eu posso fazer essas coisas aqui, porque eu não vejo mal nenhum. Olha só, porque eu não vejo mal nenhum nisso aqui. Então, o parâmetro dela não é a Bíblia. O parâmetro dela é aquilo que ela acha. Então, ela acha que pode fazer aquilo e faz. Eu posso fazer isso, né? Infelizmente, já ouvi alguns irmãos falando isso, né? Eu não vejo mal nenhum em fazer tal coisa, mesmo com a Bíblia dizendo o contrário. Ele não vê mal nenhum em fazer tal coisa. Então, querido, nós temos que tomar cuidado com isso, porque se nós não buscarmos a santificação para a nossa vida, tá? Vai ser perda de tempo. Não vamos estar fazendo absolutamente nada em direção ao céu, desculpem, mas eu tenho que falar isso aqui, porque é o que está na palavra de Deus. Fomos salvos do pecado e não no pecado. Essa é a grande diferença. Nós fomos salvos, irmãos, fomos retirados do pecado. Nós fomos salvos do pecado e não no pecado. Tá? Você é salvo, você pode... Mas está aqui, você pode fazer o que você quiser. Não, não é assim que funciona. Existem princípios bíblicos que precisam ser respeitados e obedecidos. E a santificação é algo que nós devemos buscar para nossas vidas. Então, essa é uma coisa que nós precisamos entender. Então, vimos aqui que santificação não é imposição de regras, vimos aqui que santificação não é uma coisa opcional, ou seja, fica a meu bel prazer. E agora nós vamos ver uma outra coisa, que santificação não é algo que vem do exterior para o interior, é outra coisa errada que fazemos, né? Eu citei o exemplo do chapéu. Na cabeça dos antigos, tá? O uso do chapéu fazia parte da vida, digamos assim, da vida piedosa, tá? De um servo de Deus. Agora, qual foi a origem desse negócio? Tá?
eu não sei se foi, acho que foi o Daniel Berg, né? Que quem fundou a Assembleia de Deus foi Daniel Berg e o Gunnar Wingren. Eu não sei qual dos dois que aconteceu esse episódio que eu vou relatar agora. Eu acho que foi com o Berg, tá? O que aconteceu? O Berg frequentava uma igreja que o telhado não tinha forro, tá? Eram só as telhas. E os pombos ficavam... Isso que eu estou falando é verdade, tá, irmão? Isso é fato, tá? E os pombos se aninhavam dentro da igreja, lá em cima daquelas traves, aquelas coisas onde as telhas repousavam, né? E os pombos faziam aquela coisinha desagradável que eles costumam fazer, né? De vez em quando você está andando na rua, tem um pombo no poste, né? E você é batizado com ele. Então, o que acontecia? Quando o Berg entrava na igreja, os pombos escolhiam ele era alvo dos caras lá, entendeu? E aí ele passou a usar chapéu. Ele passou a usar chapéu por causa dos dejetos que os pombos soltavam lá de cima. O que aconteceu? Algumas pessoas viam o Berg, ou o Gunnar Wingren, não me lembro qual dos dois, né, usando o chapéu, e entenderam, tá, que essa indumentária fazia parte da piedade de um cristão, de um homem cristão. E todos começaram a usar chapéu também. Essa tradição veio ao longo do tempo, como várias outras tradições que foram trazidas lá do passado, que não tem nada a ver com o que a Bíblia aponta. Então, santidade não tem a ver com o exterior, não é do exterior para o interior, mas é de dentro para fora. Você é mudado internamente e as suas ações fazem com que está à sua volta seja mudado também. Cleiton, onde está escrito isso? Deixa eu pegar aqui o texto. Tá? Então, Jesus usa um texto que está em Mateus, se eu não me engano. Tá? Eu não botei referência aqui, vou corrigir isso depois. O texto é o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda impureza. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. A piedade não é algo exterior, não vem de fora para dentro. Não é você mudando a sua roupa, deixando pelos crescer pelo corpo, usando vestidos até o calcanhar. Isso aí não faz de você uma pessoa piedosa, uma pessoa santa. E Jesus, quando ele confrontou os fariseus, ele os confrontou porque os fariseus expunham muito a questão do exterior, né? Usar aqueles filactérios enormes, né? Jejuarem da forma como eles jejuavam, ficavam desfigurados, aquela coisa toda que Jesus relata, tá? No texto bíblico. E Jesus combatia isso, porque vocês engolem uma formiga, mas deixa passar um camelo, né? Então, você vê que a questão do exterior ela era muito praticada no passado e Jesus ia de contra isso, porque ele chamava isso, e é, hipocrisia. Não é uma vida santa, mas é uma vida hipócrita, ok? Então, o que a santidade não é o fato de você melhorar o seu exterior sem o seu interior estar transformado. Vamos para frente aqui para a gente encerrar. E aqui a gente encerra com isso, irmãos. O que é, então, a santificação? Como eu falei, tudo isso aqui é uma visão panorâmica do que nós vamos estudar em detalhes em 2 ou 3 aulas, amém? Daqui para frente. Mas vamos lá. O que é a santificação, então? 1 Coríntios 1,30. Tá? O que a gente lê lá em 1 Coríntios 1,30? Nós lemos isso, ó. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual, por parte de Deus, nos foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, em Cristo, tá? Em Cristo, nós fomos feitos santificação.
Então, amados, o que eu quero dizer com isso? Tá? A santificação, ela é fruto de intimidade com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Não existe santificação se não houver intimidade com Deus. Não é algo que nós podemos fazer da nossa carne, de moto próprio, com a nossa própria vontade. Nós não temos como fazer isso, tá? Na nossa própria força. Então, o fruto da nossa comunhão com Jesus, do estreitamento do nosso relacionamento com Ele, vai produzir em nós um desejo ardente de nos separarmos desse mundo. Para o quê, irmãos? Com qual finalidade? Para agradarmos aquele que nos chamou. Porque quando nós nos relacionamos com Cristo, à medida que nós avançamos neste relacionamento, prestem atenção nisso, é tão simples, mas a gente deixa passar isso. Tá? À medida que nos relacionamos com Jesus, à medida que nós avançamos nesse relacionamento, o nosso amor por Cristo vai aumentando a um ponto tal que a coisa que mais vai te importar não vai ter mais nada prioritário na tua vida, a não ser agradar a esse Cristo maravilhoso. Você vai querer agradar a Ele. E para agradar a Ele, você só tem um jeito de fazer, e está escrito naquilo que Paulo falou para nós, né, que nós lemos agora há pouco, né, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Não temos como ter comunhão com Deus, amados, se não nos santificarmos. E a santificação é um fruto do nosso relacionamento aprofundado com Cristo Jesus. A verdadeira santidade procede de um relacionamento íntimo com Deus. Não nos santificamos, somos santificados. Percebem? Como é que eu deixo de amar as coisas desse mundo? Eu deixo de amar as coisas desse mundo quando eu amo as coisas de Deus. E o melhor termômetro, irmãos, para nós sabermos o quão perto estamos de Cristo, o quão próximos estamos dele, é esse termômetro. É o que nós amamos mais. Você lembra daquela história? Qual é o animal que você alimenta mais? Tá? Você tem 2 animais dentro de você. Tá? Se você alimenta mais um do que o outro, tá? O outro vai ficar raquítico. Então, se você alimenta o animal mundo na sua vida, o animal espiritual, ele vai ficar raquítico, ele não vai ter força. E o animal mundo vai dominar a sua vida. Percebem? Nós precisamos prestar atenção nessas coisas. Nós não nos santificamos, irmãos, porque não temos essa capacidade, não temos esse poder. É o que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 1,30. Ele está dizendo que a santificação ela vem através de Jesus Cristo. Mas como é que ela chega até nós? Ela chega até nós através de um relacionamento aprofundado com a pessoa dele. Não é você indo à igreja, não. Estou decidido, eu vou à igreja, não vou faltar mais nenhum culto. Louvável, maravilhoso, está cumprindo um princípio bíblico. Mas qual é a tua motivação para tal coisa? Se a tua motivação é porque você quer ficar cada vez mais perto de Jesus, porque você entende o quanto você o ama, e o quanto ele te amou primeiro do que você, então aí é válido. Mas se você faz isso, achando que fazendo isso você está se aproximando mais de Deus, está errado, irmão. Porque o princípio não é esse. Tudo tem que vir através do teu relacionamento com Cristo. Então você precisa buscar esse relacionamento, porque aí sim depende de mim. Depende de mim. Como é que eu namoro a minha esposa? Correndo atrás dela. Correndo atrás dela. Como é que eu ganho a minha esposa? Fazendo as coisas com ela. Levando ela para jantar fora, dando presentes, abençoando ela de alguma maneira, beijando ela, fazendo carinho nela. Eu conquisto a minha esposa facilmente com essas coisas. Eu dobro ela. Mas por quê? Porque eu tenho um relacionamento aprofundado com ela, de 40 anos. Então, nós precisamos cultivar isso com Deus, irmãos. Com Jesus é a mesma coisa. Não é à toa que ele usa o casamento como exemplo.
Então, nós precisamos namorar Jesus. Precisamos ter um momento com ele, a sós com ele, de namoro. A nossa vida tem que ser um culto direto para ele. É o que eu falei para vocês, queridos. Os nossos pés estão na terra, mas a nossa cabeça está no céu, queridos. É nele que nós... Pensai nas coisas do alto, e não nas que são daqui da terra. É o que Paulo diz. Então, como é que eu me santifico? Fazendo dessa maneira. O princípio é esse. Não cumprindo regras, não fazendo coisas. Na vida cristã não é assim que funciona. A santificação não é apenas a marca da nossa comunhão com Deus. Isso é outra coisa importante também. Como é que eu sei, tá, que eu sou marcado por Deus? Eu sou marcado por ele quando eu tenho um desejo tremendo no meu coração de ficar próximo dele. Eu não vivo sem ele. Eu preciso de Deus, não é porque ele vai me dar coisas, mas é porque eu careço da presença dele na minha vida. É aquela coisa intensa, aquele desejo de você estar perto da pessoa que você ama. Se você quer saber como é que funciona, é só você se lembrar do seu esposo, da sua esposa, do seu namorado, sabe? Basta você se lembrar como é que as coisas funcionavam. É a mesma coisa com Deus, gente. Ele é uma pessoa, com os mesmos sentimentos. Continuando. Mas também é uma condição fundamental para a operação de Deus em nós e através de nós. Deus é santo e busca homens santos, mulheres santas, para a realização da sua obra. Onde prevalece o pecado, o braço de Deus é encolhido. A santificação é, portanto, um desafio a perseguirmos este caminho, empenhando-nos por fazer a vontade de Deus. Vê bem, tudo está ligado na forma como nos relacionamos com Deus, tá? Por isso, a santificação nos fala de caminharmos sempre em direção ao alvo proposto por Deus, com os nossos corações humildes, desejosos em agradar a Deus. Se lembra o que eu falei agora há pouco? Como é que eu conquisto a minha esposa? Agradando ela, fazendo coisas que agradam a ela. Com Deus é a mesma coisa, né? Fazer a vontade dele com o sentimento adequado. Irmãos, isso aqui é um panorama de tudo que nós vamos estudar agora nessas lições seguintes, de forma um pouco mais detalhada. Mas entendam. Cleito, acho que o Arquimedes quer falar. Fala, Arquimedes. É que eu não estou vendo aqui. Não quer falar, não. É que naquela hora ele foi tentar fechar o microfone e ele abriu a mãozinha. Tá bom, então tá legal. Então, queridos, em síntese, tá? De uma forma, de um panorama, eu expus para os amados o que é santificação e a importância dela. Sem santificação, não temos comunhão com Deus. Sem santificação, nós não temos vida cristã. Sem santificação, não temos como fazer nada em relação à pessoa de Deus. Percebem? Porque sem estarmos próximos de Deus, e detalhe importante, para que a santificação ela atue em nossas vidas, você precisa de um relacionamento com Deus para que isso aconteça. Gente, é muito simples tudo. Nós é que complicamos a coisa. Nós é que dificultamos. Então, não tente fazer a coisa diferente do que a Bíblia nos expõe. A Bíblia nos diz que santificação é uma ordenança, é um mandamento. Tá? Deus não está dando a opção de sermos santos ou não. Ele diz, sede santos como eu sou santo. Ponto final. Frase curtinha até. Não tem conversa, não tem negociação, não tem historinha. Ah, tá. Então, eu vou ter que deixar de fazer coisas. Não, botem uma coisa na cabeça e eu vou finalizar com isso. Tá? Não é deixar de fazer coisas, é fazer coisas com Cristo. Esse é o ponto. Porque quando eu começo a fazer as coisas junto com Jesus, eu vou fazer aquilo que Paulo fala, tá? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Percebe? Quando eu faço as coisas junto com Jesus, eu não vou em todos os lugares. Não vou. Né?
Eu não vou numa boate, porque se Jesus mora no meu coração, se ele mora dentro de mim, eu não vou levá-lo para uma boate, porque é o último lugar que ele iria. Ele iria, talvez, num lugar assim, ele comeu com os republicanos, né? E com os fariseus, e foi muito condenado por conta disso, mas ele ia para pregar, né? E se eu vou para uma boate para divertir, eu não posso levar Jesus para lá. Não posso levar Jesus para qualquer canto, irmãos. A gente tem que pensar nisso, né? Eu não posso fazer todas as coisas se Jesus mora comigo, se ele mora dentro de mim. Entendem? Eu não posso ser um mau funcionário, eu não posso criar uma inimizade com uma pessoa, eu não posso tratar mal ninguém. Quando eu sei que Jesus mora dentro de mim, então eu vou fazer coisas compatíveis com aquilo que Jesus faria. E aí você fica pequenininho para que ele cresça dentro de você. Foi isso que João Batista falou. Agora chegou a hora de eu me diminuir para que ele cresça. É assim que funciona, queridos. Amém? Então, daqui para frente, nós vamos detalhar tudo isso com calma. Finalizamos, tá? Agradeço aí vocês por terem estado comigo aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Ainda tem uns minutinhos aqui que dá para fazer. Querem falar alguma coisa? Amém. Pastor Cleito. Fala, querido. Quando o senhor estava falando aí de levar Cristo para a boate, é triste, né? Nós ouvirmos um posicionamento desse alegando justamente isso. Não, mas eu vou na boate porque eu vou falar de Deus, vai ter uma oportunidade lá e eu vou falar de Deus. Infelizmente. Infelizmente, irmãos. E tem coisa pior. Nós temos hoje os festivais gospel, tá? Que são, segundo os criadores, são boates, tá? Que tem tudo ali, música, tudo que uma boate tem, só que é o seguinte, o negócio aqui é crente, então a coisa aqui é diferente por causa disso. Irmãos, a Bíblia não aponta nada nessa direção. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente faz. Cristo mora em nós. Nós temos responsabilidade com esse fato, tá? Então, nós não bebemos cerveja porque Jesus mora em nós. Para pensar nisso. Tá? Você vai beber um copo de cerveja, você olha para a cerveja, naquele momento vem na tua mente, Jesus mora dentro de mim. Eu estou botando para dentro do templo do Espírito Santo. Gente, isso é terrível. Isso é terrível. Isso é terrível. Estou ingerindo uma bebida alcoólica, estou jogando dentro do templo, onde o Espírito Santo está. Percebem? E tem gente que faz isso com a maior naturalidade, sem problemas. Então, a gente precisa ter essa compreensão, queridos. É importante que nós venhamos entender isso. Tá? Santificação é você fazer as coisas junto com Jesus. Jesus fala para você, está tudo ok, você faz. Não está ok, você não faz. Ele fez isso com Paulo várias vezes. Várias vezes. Tá? E Paulo obedeceu. Vamos orar, queridos? Vamos agradecer a Deus. E nas próximas aulas a gente vai discutindo um pouco melhor, vamos pontuando melhor tudo isso que a gente está falando aqui. Tá? Querido Deus, maravilhoso Pai, te agradeço, Senhor, por esse momento, Senhor, na tua presença, por esse ensino maravilhoso, por tudo que o Senhor nos deu hoje. Pai, nos ajuda, nos abençoa. Pai, fortaleça as nossas vidas em Ti. Jesus, fortaleça-nos em Ti. Abre-nos, ó Deus, a nossa mente, ó Deus. Senhor, que os nossos olhos fiquem clareados, meu Deus, com a Tua luz, para que a gente possa enxergar melhor, Senhor. Nós temos muitas vezes, Deus, vista embaçada em relação aos Teus princípios, aquilo que o Senhor tem ensinado para nós. Então, Deus querido, tem misericórdia de nós e nos ajuda nesse sentido, fortalecendo-nos, amparando-nos, Pai, nos ajudando, nos erguendo, firmando os nossos pés na rocha. Ajuda-nos, Senhor. Somos totalmente carentes e dependentes da Tua pessoa. Pois no nome santo de Jesus nós oramos agora e agradecidos estamos. Amém. Amém, amados? Amém. Próxima segunda-feira estaremos juntos
para a glória do Senhor Jesus. Amém. Se Deus Fique quiser, com Deus Deus. abençoe a Eu não todos. estou conseguindo virar a câmera. Tá, Senhor. Mas, Senhor, mas sempre. Amém. Diegão, irmão Reginaldo, Deus abençoe a todos aí. Bye, bye.